Só olha para Jesus e agradece a Ele todos os dias pela oportunidade de vida que Ele tem te dado. Só olha para Jesus, porque Ele é o que nos fortalece, Ele é o que nos dá ânimo, é Ele que nos dá sentido de continuar a caminhar a caminhada da fé. Então vamos olhar sempre para Ele e deixar Ele nos conduzir no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu queria trazer uma palavra à amada igreja hoje. O crescimento espiritual só pode acontecer através da renúncia da carne. O crescimento espiritual, ele só pode acontecer através da renúncia da carne. Por isso há muitas pessoas que estão retrocedendo na fé. Há muitos que estão retrocedendo na fé porque têm deixado de renunciar à sua carne todos os dias. E como nesta noite é um dia especial, tanto do dia da ceia do Senhor, como também o dia das mães, eu quero ministrar essa palavra ao teu coração, com muita responsabilidade e respeitando o texto. Queridos, sem renúncia nós não crescemos. Sem renúncia nós não temos unção nova. A renúncia vai determinar o tamanho da unção que você vai receber. Sem renúncia nós não agradamos a Deus. Sem renúncia nós não nos tornamos discípulos. Sem renúncia nós não nos tornamos crentes ou cristãos, pequenos cristos. Somente através da renúncia da carne, do nosso eu e da nossa vontade, nós podemos olhar para os céus e nos alegrar com a nossa salvação. Sem renúncia não tem avanço, não tem crescimento. A renúncia, ela é importante. O seu nível de renúncia é que determina o nível de unção que você vai andar. Tem que haver renúncia, tem que renunciar todos os dias o eu, a carne, a minha vontade, para que haja de verdade um crescimento espiritual em todas as áreas. Tudo que é natural e carnal não deveria nos interessar, porque há uma ordem clara de Jesus: eu vou e não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou rogar ao Pai e Ele vai enviar o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece. Tudo que está ligado ao mundo é um atrapalho para um desenvolvimento espiritual. Não há possibilidade de nós crescermos em Deus vivendo de forma mundana. Tudo que o mundo nos oferece, ele nos leva para longe de Deus. Porque a Bíblia diz que não há conformidade entre a luz e as trevas. Ora, e é simples a gente entender o que é treva, e é muito fácil identificar o que é luz. O que agrada ao coração de Deus e o que não agrada a Deus. Então nós estamos confundindo muitas vezes as coisas e estamos trazendo uma normalidade aos fatos que desagradam a Deus, e a gente está praticando tudo isso e está confortável, porque o Espírito de Deus já não incomoda como antes. Então hoje é um dia muito importante, muito especial para a gente trazer esse tema na igreja. Porque hoje nós vamos receber do corpo e do sangue de Jesus. A Bíblia diz que aquele que não come, não bebe de mim, não tem parte comigo. Então preste atenção nisso. Eu preciso ter renúncia diariamente, eu preciso renunciar. Mas quantas vezes nós nos submetemos às coisas e os prazeres desta terra porque nós queremos agradar alguém, ou um amigo, ou um filho, ou um irmão,
ou uma filha, ou uma pessoa que nós estimamos muito, e nós não queremos perder a amizade, e por isso nós nos submetemos. Mas Jesus, ele é claro, Lucas capítulo 14, versículo 33, há uma clareza muito grande aqui. 14:33 ele diz assim: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Então há uma ordem clara para uma renúncia. Renuncia. O que é importante, estabelece o que é importante na sua vida. Cristo é importante para nós. Então tem que haver um nível de renúncia. Porque se a gente não renunciar diariamente às coisas terrenas, nós não vamos crescer diariamente nas coisas espirituais. Então hoje é um dia especial para nós falarmos sobre isso. É pais que incentivam os seus filhos a mentir e a enganar. Pais que tiram os seus filhos da presença de Deus, porque eles colocam coisas lá fora como mais importante. Então nós temos que entender o que é importante para nós. Se Cristo está dizendo que se não tiver renúncia, não pode caminhar com Ele. A renúncia da carne. Queridos, eu não estou conseguindo entender o Evangelho dos últimos dias. Eu não consigo absorver essas doutrinas dos últimos dias, que dá legalidade ao crente a fazer aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja. Eu não consigo entender essa graça sem graça do Evangelho dos últimos dias, que me dá o direito de adorar, de clamar, de louvar, de chorar, de sentir, mas só por um momento, e daqui a pouco eu faço o que eu quero de novo e tudo certo. Então não há possibilidade, não há conformidade com aquilo que o Senhor espera de nós, porque o próprio Cristo está dizendo: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar, diga renunciar. Eu não estou conseguindo compreender esses dias atuais. Nós precisamos compreender que tem que ter um nível de renúncia muito grande para que o nível de unção cresça. Nós estamos prestes a viver agora nos últimos dias, agora no próximo final de semana, a nossa festa de Pentecostes. E nós sabemos que quando comemoramos o Pentecostes, um portal se abriu no céu. E a Bíblia diz que derramou sobre este povo um poder, uma unção que mudou a vida deles. Mas quando essa unção veio, o que esses homens estavam fazendo? Trancado em um mesmo lugar, reunido no mesmo lugar, renunciando à carne, renunciando à sua vontade e adorando e orando a Cristo. E a Bíblia diz que esses homens saíram daquela porta fechada para fora e mudaram toda a história de um povo. Carregados de unção, carregados de poder, porque antes veio um nível de renúncia muito grande. Renunciar dói, renunciar é cortar na carne. Então não há possibilidade. Nós estamos vivendo nos últimos tempos, um tempo de uma igreja que sabe tudo, que não precisa aprender mais nada. Mas nós estamos vivendo um tempo também que esses crentes que sabem tudo estão doentes emocionalmente, estão aprisionados emocionalmente, estão acorrentados e eles não conseguem fluir mesmo sabendo muito. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que não adianta chamar Senhor, Senhor e não obedecer o que eu mando. E as pessoas estão cheias de si mesmo. E elas não conseguem mais aprender,
porque elas estão num nível de conhecimento bíblico tão grande, mas num vazio da presença e da unção tão grande também. Porque não é o quanto eu conheço a letra, é o quanto eu pratico e obedeço o que eu conheço. Por isso que nós estamos vivendo tempos difíceis, porque nós estamos vivendo um tempo de uma igreja que ele vai, ele curte, ele faz o que o mundo faz, ele está se assemelhando ao mundo, e daí está tudo bem. E no outro dia eu estou lá louvando e adorando e está ótimo. Não é isso que o Senhor espera de uma igreja salva. Não é isso que o Senhor espera de um povo que venha carregar uma unção extraordinária. O Senhor, Ele não mudou. A Bíblia disse que Deus continua sendo o mesmo. A Bíblia diz que a palavra dele não muda, e a palavra diz ainda mais, que aquele que tirar ou acrescentar um tio que seja desta palavra, desta lei, que toda a maldição desta lei venha sobre ele. E eu não estou pregando juízo para você, longe disso. Eu estou querendo que você entenda que nós estamos prestes a viver algo sobrenatural, e que um portal de Deus vai se abrir no próximo sábado, porque nós vamos comemorar o Pentecoste sábado e domingo, e eu quero acordar você para esse portal, para você receber essa unção que vai mudar não só a sua vida, mas toda a sua descendência. Eu quero que você compreenda essas coisas. Pais, mães, acordem para o tempo que nós estamos vivendo. Não tire o seu filho da presença. Coloque a presença de Deus como número 1 na vida deles. Mas para que isso aconteça, tem que ser número 1 na sua vida também. Então compreenda o que o Senhor, o que o Espírito quer dizer para nós hoje. O crescimento espiritual só pode acontecer através de renúncia da carne. E quando nós crescemos espiritualmente, o nível de unção cresce, porque quanto mais eu cresço e entendo, quanto mais eu compreendo, quanto mais eu vivo e obedeço, mais Deus entrega para mim uma unção sobrenatural, para que eu possa ser bem sucedido em todas as áreas de minha vida. Porque Deus está à procura de pessoas que querem viver o evangelho verdadeiro. Porque só assim vai acontecer mudanças, só assim vai acontecer transformação, só assim, querido, a água vai se tornar vinho. O milagre vai acontecer na sua vida de forma especial e sobrenatural. Então compreenda o que o Senhor quer falar. Diga: crescimento espiritual é fruto de consagração. Diga: dedicação e foco. Diga: consagração, dedicação e foco. Consagrar-se é ser separado para Deus. Diga: eu sou separado para Deus. Mas você precisa entender o que é separar. Quando você separa algo para alguém, você deixa alguém tocar? E hoje, como era dia das mães, eu comecei a fazer algumas reflexões da minha casa. Eu lembro quando minha mãe separava algo para o meu pai, seja alimento, seja algo que estava fazendo, ninguém podia tocar naquilo lá, porque quando a gente ia falar: isso aqui está separado para o teu pai, ninguém toca. Você já separou algo para alguém e não deixou ninguém tocar? Quando alguém olhou, você disse: não toque, porque está separado, tem dono. Consagração é separar-se para Deus. É você consagrar a tua vida para Deus. E quando vir as propostas do mundo, a proposta do inferno, você vai dizer assim: não toca, porque eu sou separado para o meu Deus. Quem foi que fez essa separação? Jesus. Jesus te separou para Deus. Jesus te consagrou para Deus. Jesus te lavou, te purificou. Jesus te santificou para Deus. Então precisa ter o primeiro passo para ter crescimento espiritual e receber uma nova unção. Eu preciso ser consagrado, separado. Eu preciso ter dedicação, eu preciso ter foco.
Eu quero abrir um texto com você que está em 1 Coríntios capítulo 9, verso 24, que o apóstolo Paulo orientou à igreja. Eu gosto de usar textos para que você possa entender o que eu estou dizendo. Vocês não sabem que de todos os que correm em uma competição, apenas um ganha o prêmio? Corra de tal modo que alcance o prêmio. Versículo 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa imperecível. Paulo aqui, ele usa o termo jogos para mostrar para você que um atleta, para ser bem sucedido, ele tem que competir em alto nível, e para ele competir em alto nível, ele tem que renunciar muita coisa na vida dele. Tudo isso por conta de um prêmio. Como é um atleta que ele vai estar competindo em alto nível? Ele tem tempo para ficar aí dando bobeira? Não, ele se alimenta bem, ele dorme cedo. Ele se submete a um treinamento rigoroso. Diga, um treinamento rigoroso. Tudo isso para competir e para receber um prêmio, uma coroa. E Paulo está usando esse texto para mostrar para o povo que sem esforço, que sem dedicação, que sem foco, que sem renúncia, não vai haver prêmio. Se um atleta que está treinando para competir por coisas corruptíveis e que logo vai ser esquecida, ele passa por um treinamento violento, com muito foco, com muita dedicação, imagina nós. Nós não podemos relaxar, irmãos. Nós não podemos nos acomodar, irmãos. Nós precisamos ser treinados, diga treinados. Diga, esse treinamento vai acontecer pelo Espírito Santo. Mas a gente quer que Deus compreenda a gente. Você já viu pessoas dizer assim? Ah, Deus me compreende. Já ouviu alguém dizer isso? Deus sabe o quanto está difícil para mim. Você já viu pessoas dizer isso? Deus me compreende. Deus não compreende a vontade do homem. Deus compreende a sua vontade. A Bíblia diz assim, queridos, preste atenção: a minha palavra vai e não voltará vazia, até que cumpra aquilo que eu ordenei. Então Deus não vai compreender você, Deus vai compreender a palavra dele. E quando Deus te achar obedecendo a palavra dele, uma unção poderosa vai entrar em você, para você realizar aquilo que você ainda não conseguiu. Então eu preciso ter renúncia. O nível de renúncia tem que ser grande. Qualquer pessoa que pede para crescer espiritualmente e não renuncia à sua própria carne, ela vai estar vivendo de ilusão ministerialmente. Ela vai viver de ilusão. Tem pessoas que vai viver de ilusão porque ela não renuncia à carne, ela não renuncia para crescer. Eu preciso renunciar para crescer. A unção vai vir em um nível poderoso e violento, dependendo do nível de renúncia que eu vou apresentar para Deus. Então não há avanço sem renúncia, não há crescimento sem renúncia. É preciso romper com muitas coisas, abster-se delas. Diga, a minha carne deseja. A minha carne sinaliza que ela precisa para sobreviver, mas o Espírito de Deus renega. Eu tenho que obedecer a quem? O Espírito. Ah, porque eu quero. Você quer, mas Deus não quer. Tudo que está ligado aos prazeres da carne é contra Deus. Não adianta.
Queridos, não adianta, não há conformidade. Nós precisamos ser radicais, se abster destas coisas para crescer. 2 Coríntios capítulo 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. É aqui que você vai identificar se realmente você está ou não. Se você é uma nova criação ou continua sendo a velha criação. Quem está em Cristo é uma nova criação. A Bíblia está dizendo aqui: as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram. Diga nova criação. Diga coisas antigas, comportamentos, desejos, fraquezas, não existem mais, se eu estiver em Cristo. Só que parece ser muito fácil, mas não é. Elas ainda vão tentar voltar. Elas vão tentar ocupar o lugar delas de novo na sua mente, no teu corpo, na tua carne. Mas você agora está em Cristo, então há uma unção em você agora, e esse poder agora, que emana de Cristo, que está em você, vai te dar força para dizer: eu não posso mais. Eu não aceito mais. Por isso que o Paulo falou que nós precisamos ser treinados. O que nós estamos fazendo aqui nessa noite? Sendo treinados. Só que em um treinamento, alguns levam a sério, se dedicam, têm foco e têm resultados extraordinários. E outros no mesmo treinamento, no mesmo ambiente, não levam a sério, não tem foco, não tem obediência e não tem resultado. A pergunta é: o que eu estou fazendo para não ter o resultado que eu espero? Porque eu preciso ir lá no cerne desse problema e executá-lo. Sem dó e sem piedade. Repita: sem dó e sem piedade. Dizer: eu vou arrancar de dentro de mim esse mal, pela raiz. Se eu sou nova criatura em Cristo, sou uma nova pessoa em Cristo, tem uma unção do Espírito Santo que me governa, tem um poder de Deus que está sobre a minha vida. Quantos recebem essa palavra? Quando perdemos o foco, deixamos de crer no Espírito. Quando é que eu deixo de crer em uma pessoa? Quando eu não dou mais ouvido a ela. O Espírito está falando e você está ignorando. O Espírito está falando e você está ignorando. Quando é que eu deixo de crer? Quando eu não dou mais ouvidos. Aí eu não deixo, eu não deixo mais ela me governar. Você já teve amigos que tudo que ele falava você acreditava? Quem já teve? Quem já teve amigos assim? Não, é meu amigo, tudo que ele falar, porque vem de um amigo. E você já se frustrou, sim ou não? E aí você não deixou mais ele te governar e nem te aconselhar. O Espírito do Eterno, ele precisa ser meu amigo no nível tão grande que eu obedeço mesmo sem entender. O Espírito Santo tem que ser meu amigo, que tudo que ele falar, eu falo assim: eu não estou entendendo, mas eu vou fazer porque o Senhor está falando. Todas as vezes que você perde o foco, você perde a unção. Saul perdeu o foco, perdeu a unção. Sansão perdeu o foco, perdeu a unção. Davi quase perdeu a unção, mas Davi voltou para o foco de novo. Davi reconheceu o seu erro. Então quando eu perco o foco, eu perco a unção. E se eu perco a unção, eu perco a vitória. O Espírito do Eterno, ele quer vir sobre nós, mas nós precisamos ter renúncia. Renuncia a si mesmo todos os dias. O próprio Cristo falou para os seus discípulos: aquele que quer vir após mim, negue a si
negue a si mesmo. Aquele que quer vir após a mim, negue a si mesmo. É claro isso. A palavra não muda, ela continua a mesma. Mas nós estabelecemos algumas coisas que nós colocamos como inegociáveis. Tem algumas coisas que a gente coloca como inegociáveis. Não, isso aqui não. Não, isso aqui não. Não, isso aqui não. Não, isso aqui não. Isso aqui eu até concordo, mas isso aqui não. Porque nós queremos doutrinar a nós mesmos. E quando nós estamos cegos ao ponto de agir dessa forma, tudo que o Espírito fala através da palavra revelada, nós negamos, nós não aceitamos. Você quer ver? Se você quer muito algo e Deus revela que aquilo não é de Deus para a sua vida, é mais fácil trocar o lugar que você congrega do que continuar debaixo daquela palavra que Deus revelou. Porque os reis corruptos, diga reis corruptos, quando um profeta de Deus revelava algo para eles, sabe o que eles faziam? Não tem outro profeta aí não para que possa falar com a gente? Aqueles que perderam o foco estão cegos. Aqueles que não carregam mais unção, eles estão à procura de profetas que falam algo que compactua com o desejo da carne dele. E eu quero te alertar, está assim de gente que se diz profetas e pastores, pregando o que as pessoas querem ouvir. E a gente tem que tomar cuidado. Por isso que a Bíblia fala assim, para a gente examinar as Escrituras. Não é isso que a Bíblia manda? Quando você estiver sentado, ouvindo, aprendendo, a Bíblia fala para examinar. Examine a palavra e coloque à prova se aquilo que ele está dizendo está escrito. Então muitas vezes Deus vai falar para você: você está orando, para de orar, porque eu não quero isso para você. Aconteceu isso com Samuel. Samuel estava a orar por Saul, insistentemente, e Deus disse assim: pare de orar para Saul, porque eu o rejeitei no meu coração. Samuel, se fosse crente dos dias atuais, ele ia procurar outro Deus. Mas como ele era crente na palavra, ele se aquietou e se conformou. Embora ele não quisesse deixar de orar por Saul, ele parou. Tem pessoas que para cumprir a sua vontade carnal, ele passa por cima do pai, da mãe, ele passa por cima da igreja, ele passa por cima de Deus, ele passa por cima de todo mundo. Só que o resultado da rebeldia e da desobediência não será frutos prazerosos, mas sim frutos amargos. Então o corpo de Cristo está sendo servido na mesa, para quê? Em favor de nós, para que nós possamos viver uma nova vida. Essa é a ceia do Senhor, querido. Esse é o culto de ceia do Senhor, que traz entendimento e conhecimento para a sua vida. Que a tua alma seja curada, que as feridas escondidas, e que aquilo que te atrapalha a romper e a crescer, nesta noite, que essa palavra, que segundo diz as Escrituras, que é uma espada de dois gumes, que penetra até as medulas, que essa palavra nessa noite venha penetrar dentro de você de uma forma sobrenatural e eficaz, e venha curar e tratar aquilo que está escondido dentro de você, moldando o teu caráter, trazendo para fora todas as impurezas, todas as imperfeições, e essa palavra venha trazendo novidade de vida, e entrando dentro de você, com uma unção nova, fresca e verdadeira, para que você possa romper e vencer e viver o extraordinário de Deus na sua vida. Que essa palavra poderosa, ela possa fazer a diferença dentro de você. Porque se nós queremos mudar o ambiente ao qual vivemos, primeiro tem que mudar o ambiente que está dentro de nós. E só a palavra de Deus pode fazer isso. Só a palavra de Deus é verdadeira, pura e eficaz, para fazer a diferença na sua vida. Então, se eu quero viver essa unção, eu preciso crescer espiritualmente. E para crescer espiritualmente, eu preciso renunciar a mim mesmo. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Diga renúncia.
da minha própria carne, vai fazer toda a diferença na minha vida. Porque nós queremos que os outros renunciem coisas por nós, mas nós não queremos renunciar nada por Deus. Não é assim? A gente cobra muito as pessoas que ela renuncia a vida dela, o sonho dela, para se unir com a gente. Mas a gente se esquece que para se unir com Cristo, eu preciso renunciar a mim mesmo. E eu não posso só ser um crente que passei pelo batismo e não mudei o meu caráter. Não, eu tenho que ser um crente que passei pelo batismo e transformei-me de dentro para fora. Para que haja uma mudança e uma transformação genuína, segundo a vontade de Deus em nossas vidas. Então eu quero encorajar você nessa noite. A partir de hoje, comer e beber da mesa que cura, da mesa que sara. E a partir desta cura e desse entendimento, que vai haver aqui nessa noite uma renúncia da tua carne, vai haver nesta noite confissão de pecado, vai haver nesta noite aqui, queridos, você vai retroceder para com aquilo que tudo tem acabado com a tua vida no mundo espiritual, e você vai comer e beber dessa novidade de vida, e receber uma unção de força, para que você possa avançar para frente. Em nome de Jesus. Você vai renunciar à sua vontade. Você vai renunciar ao seu pecado. Você vai renunciar às suas discordâncias da alma. E você vai começar a fazer tudo novo e tudo diferente. E se tem alguém no nosso meio que precisa pedir perdão, peça perdão para Deus hoje. Se tem alguém no nosso meio que precisa reconciliar com Deus hoje, reconcilia com Deus hoje. Fale com Ele. Expõe o teu coração para Ele. Ele já sabe de tudo, apóstolo. Ele quer ver você pronunciar. Ele quer ver você falar. Ele quer ver você se expressar nessa noite. E uma unção poderosa vai vir sobre a sua vida. E você vai receber um grande renovo hoje. Você vai se permitir ser treinado, doutrinado pelo Espírito Santo. Não por igreja, não por sistema religioso. Mas você vai se permitir ser treinado, ensinado pelo Espírito do Eterno. E uma unção fresca vai descer sobre você. E você vai começar a ter resultados que você nunca teve. Você vai começar a viver o sobrenatural de Deus. Apóstolo, já está bom, vai ficar melhor. Deus vai começar a mexer a terra. Deus vai começar a consertar os caminhos. Deus vai começar a abrir portas. Deus vai começar a abrir janelas, porque é promessa dele: abrirei janelas nos céus e derramarei bênçãos sem medidas, que vocês não vão ter nem na onde guardar. Essa é a unção de Deus que vai vir sobre a sua vida. Vai haver realizações de sonhos, desde que esses sonhos estão ligados aos sonhos de Deus. Você vai viver o melhor dessa terra. Você vai viver o melhor de Deus, porque os seus sonhos estão ligados aos sonhos de Deus. E eu quero dar um alerta para você nessa noite: se afasta de gente estável, que um dia ele está glorificando a Deus e um dia ele está falando mal de Deus. E o que é falar mal de Deus, apóstolo? É falar mal da palavra, é falar mal dos seus líderes, é falar mal daqueles que o ensinam. A Bíblia diz que aquele que te ensina precisa ser honrado. Não atraia para dentro da tua casa pessoas pessimistas. Não atraia para dentro da tua casa pessoas que um dia ela está com um pensamento alto, grande, outro dia ela está pensando que nada vai dar certo, porque o que ela carrega também transfere. Cuidado. Cuidado, porque a única pessoa que pode te aconselhar em uma determinada área da sua vida é aquela pessoa que naquela área ela é bem sucedida. Deus é com ela naquilo ali. Porque só vai haver mudança e transformação, querido, se as pessoas tiverem foco, determinação. Quando você vê uma pessoa se dedicando, fugindo da aparência do mal, orando, cultuando, louvando, indo para a igreja, você pode olhar assim e dizer assim: olha, ela está no caminho certo. Agora, quando você vê uma pessoa que só inventa desculpas e mentiras, você fala assim: afasta de mim esse cálice, Senhor. Porque até Jesus, olhando para Pedro, disse para Pedro, quando Pedro estava contra o propósito de Jesus, Jesus chamou ele de demônio.
Afasta-te, Satanás. Então precisa haver um nível de entendimento, porque a unção de Deus vai mudar a tua vida. Quantos recebem essa palavra? Diga: a unção de Deus vai entrar na minha casa, nos meus filhos, no meu casamento, nas minhas finanças, na minha saúde. Diga: no meu trabalho. Diga: a unção de Deus vai mudar a minha história.